Você já parou para pensar como seria acordar todo dia cedo, ir na sua porta e ao abrir a porta se deparar com um jornal do dia seguinte? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas nos anos 90 isso virou muito realidade numa série de TV chamada Jornal de Amanhã, ou Edição de Amanhã, ou como chamado lá fora, Early Edition. Uma produção que misturava drama, suspense e esperança e aquele toque mágico de que só as séries dos anos 90 possuíam. E hoje, aqui no Cine Jovem Retrô, vamos revisitar essa produção que conquistou muita gente, foi exibida aqui no Brasil pela Record e até pelo canal Space, e que até hoje deixou fãs intrigados com o mistério do tal Jornal do Futuro. Então vem com a gente para esse vídeo. Se você ainda não curtiu o vídeo, já deixa o seu like aqui para ajudar a gente e já se inscreve aqui também se você não for inscrito, que ajuda a gente bastante. A série foi exibida originalmente pela CBS entre os anos de 1996 e 2000, somando 90 episódios. Quase 3 décadas se passaram desde a estreia do programa, mas quem acompanhou lembra muito bem da trama. Gary Robson, interpretado por Kyle Chandler, era um cara comum, casado, ele levava aquela vidinha pacata e ele tinha, sim, os altos e baixos, até que um dia tudo mudou de repente. Ele simplesmente foi expulso de casa pela esposa, ele perdeu o emprego e acabou tendo que morar em um hotel lá em Chicago. E aí que começaram as partes mais malucas, as partes mais fantásticas dessa série. Todas as manhãs, simplesmente ele abria a porta e se deparava com um gato laranja que deixava aos pés ali da porta dele, né, um jornal chamado Chicago Sun-Times. Até aí tudo bem, né? Mas não era um jornal qualquer. Esse jornal trazia as notícias do dia seguinte. Para alguns, assim, né, um presente que poderia ser visto como uma bênção, para outros talvez uma maldição. Mas, afinal, o que você faria se você tivesse nas suas mãos o jornal de todo dia seguinte? Ao longo dos episódios a gente acompanha o Gary, que ele tenta usar essas informações do jornal para poder prevenir acidentes, salvar vidas e até resolver pequenos problemas do dia a dia. Mas ele não está sozinho nessa não. Ele conta com a ajuda da sua fiel amiga Marissa Clark, que foi interpretada pela Shanesia Davis Williams, uma secretária deficiente visual com grande sensibilidade. E ele também contava com um atrapalhado Chuck, vivido pelo Fisher Stevens. O Chuck ele sempre tentava tirar um proveito financeiro das informações do jornal, mas o Gary nunca deixava. Com o tempo, a série revela que Gary não é a única pessoa que chegou a receber o jornal. Outros personagens também já tinham carregado essa responsabilidade de ter o jornal do dia seguinte, como por exemplo o Lucius Snow, o antigo guardião do jornal. Em um episódio marcante lá da 4ª temporada, nós vemos o Gary recebendo um pequeno canivete suíço vermelho de Lucius, simbolizando aquela transição, né, do Lucius para o Gary. E esse mesmo objeto depois ele é entregue pelo Gary até uma jovem chamada Lindsay Romick, indicando assim que ele estaria passando a responsabilidade para ela. Uma curiosidade é que antes mesmo da série ser gravada, né, os produtores tiveram uma ideia para poder convencer os executivos da Columbia. O que eles fizeram? Eles fizeram um jornal do dia seguinte, datado com o dia seguinte ao da reunião deles, e levaram para a reunião. E aí tinha uma manchete grande ali falando que o jogador O.J. Simpson, ele tinha confessado um crime que chocou os Estados Unidos na época. Claro que nada disso aconteceu na verdade, mas o fato de ter aquela manchete chocante fez com que os executivos adorassem a ideia e já aceitaram logo de cara a ideia da produção desse programa. E assim, a gente não pode falar dessa série, né, Edição de Amanhã, sem falar do cenário, a cidade de Chicago. Diferente de muitas séries que usavam sets cinematográficos, a produção foi gravada em locais reais, o que deu muito mais autenticidade. A cidade, ela, com aquele clima frio e as ruas movimentadas, ela acabou se tornando quase um personagem da trama. Inclusive, muitos moradores locais viraram figurantes durante as filmagens. Aqui no Brasil, a Record chegou a exibir a série principalmente na faixa da tarde, chegando a marcar bons índices de audiência. E depois, a série também passou lá no canal Space. A dublagem brasileira ficou a cargo do estúdio Sigma, com vozes conhecidas como, por exemplo, Armando Tiraboski, que interpretava o Gary, Alessandra Araújo, que interpretava a Marisa, e o Carlos Campanile, que interpretava o Chuck. Infelizmente, a série foi cancelada lá na 4ª temporada, sem um desfecho final. Até hoje as pessoas sentem falta de uma conclusão definitiva e muitos se perguntam de onde que vinha aquele jornal, né? Quem que enviava o jornal? E essas perguntas, infelizmente, nunca foram respondidas.
O que se sabe é que o episódio 20 da última temporada deveria ser o verdadeiro desfecho, só que por uma confusão ele foi exibido antes dos 2 últimos capítulos. O último capítulo oficial, em inglês Luck ou The Irish, A Sorte dos Irlandeses em português, foi ao ar em 27 de maio de 2000, encerrando de uma vez por todas a trajetória da série, infelizmente. Devido à audiência que estava rolando lá nos Estados Unidos, eles acabaram cancelando a série, infelizmente. Depois do fim de Edição de Amanhã, os atores seguiram em frente. Kyle Chandler, ele brilhou em produções como, por exemplo, Friday Night Lights, Grey's Anatomy e em filmes como King Kong, O Dia em que a Terra Parou e Godzilla vs Kong. Fisher Stevens se destacou também como diretor e produtor, chegando a ganhar um Oscar em 2009 pelo documentário The Cove. Já Janice Davis-Williams seguiu carreira mais discreta, mas continua envolvida com arte, ciência e ensino. E acredite se quiser, meus amigos, em 2022 chegou até a seguir um rumor de um possível reboot da série, numa parceria entre a CBS e a Sony Pictures Television. Mas o projeto ele não saiu do papel e quem sabe no futuro, né? Afinal, todo mundo gostaria de ver o novo Gary, o misterioso gato e aquele jornal que mudava o destino de muita gente. Se bem que, né, hoje em dia ninguém mais compra jornal físico, e aí seria um problema, né? Talvez ele receberia o jornal eletrônico de amanhã. Quem sabe, né? Mesmo com apenas 4 temporadas, o Jornal de Amanhã ele deixou um legado. Foi uma daquelas séries marcantes dos anos 90, com uma mistura única de drama, suspense e humanidade. Quem viveu essa época sabe. Até hoje dá um friozinho na barriga quando a gente vê um jornal e lembra daquela série, né? E agora eu quero saber de você. Você assistiu a Edição de Amanhã? Assistiu lá na Record ou no canal Space? Lembra de algum episódio marcante que deixou, assim, bastante marcante da série? Deixa aqui nos comentários. Eu gostaria de saber também qual que é a sua lembrança dessa série. Eu amava essa série, assistia à tarde lá na Record. Inclusive, né, naquela época que a Record passava diversas séries no período da tarde, que a gente vai até citar algumas aqui, alguns episódios em Jovem Retrô. Bom, meus queridos amigos, esse foi um mergulho nostálgico direto no nosso baú aqui do Cine Jovem Retrô. Não esqueça de curtir esse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo bem nostálgico chegando para você. Muito obrigado pela sua audiência, eu te vejo num próximo vídeo, até mais!